Graça e paz, meus amados. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos a palavra de Deus. E desta feita, eu quero falar de um tema muito polêmico: Gog e Magog. Esse será o tema que nós iremos abordar hoje, tendo em vista que a lição de número 9 da Escola Bíblica Dominical tratou sobre esse tema. E eu não pude, como vocês sabem, gravar o vídeo acerca dessa lição. Porém, eu me senti na obrigação de falar desse tema para vocês. Então, a partir de agora, sem mais delongas, fica conosco, porque iremos estudar à luz da Bíblia Sagrada sobre esse tema muito difícil, Gog e Magog. Vem comigo! Meu amado irmão e minha amada irmã, como você pôde perceber na nossa introdução, iremos falar sobre um tema que por muitos estudiosos é deixado de lado, porque é um tema de difícil interpretação. E é um tema também que ao longo dos anos vem sido interpretado de forma errada. É por isso que devemos, com muita cautela, estudarmos esse tema, não indo para além do que a Bíblia Sagrada nos revelou. Primeira coisa que eu quero aqui destacar para você, à guisa de introdução, é que precisamos analisar o texto de Ezequiel em sua contemporaneidade. Como assim? Não devemos, de forma alguma, analisar Ezequiel com as lentes do século 21, mas precisamos entender o contexto. Para quem foi a mensagem? Para que dessa forma nós possamos tirar aplicações e entendermos a mensagem de Deus para aquele povo usando o profeta Ezequiel. Muitas pessoas têm caído no erro e feito interpretações equivocadas porque têm usado a lente do século 21 para interpretar um texto da antiguidade. Pois bem, outro ponto que eu quero aqui destacar para você, que o que iremos apresentar aqui, além da Bíblia Sagrada, são algumas interpretações de exegetas, de estudiosos do Antigo Testamento. Mas isso também não devemos cravar, bater o martelo como certeza, pois quando começamos a analisar esses autores, alguns se divergem em alguns pontos, em alguns pensamentos. Até porque o profeta Ezequiel, quando fala nesse oráculo, que está discriminado no capítulo 38 e 39 de Ezequiel, ele não nos dá muito detalhe acerca daquelas nações ali representadas. É claro que ao longo dos anos e estudos que foram feitos dentro do livro de Ezequiel, podemos sim chegar a algumas conclusões. Conclusões essa, partindo e tendo como pressuposto a Bíblia Sagrada. Outro ponto que nós iremos aqui, se Deus assim permitir, nesse estudo, é definir bem e deixar bem claro para você que está nos assistindo nesse momento, é que Gog e Magog de Ezequiel não pode ser confundido com Gog e Magog depois do milênio. E muitas pessoas têm feito essa interpretação, confundido Ezequiel do capítulo 38 e 39 com Apocalipse capítulo de número 20. Aqui, ao longo desses minutos, eu deixarei bem claro que não tem nenhuma comparação entre um e outro, que são mensagens diferentes. Logo mais você entenderá. Tendo isso em mente, eu quero começar com você a analisar esse capítulo 38 e 39 de Ezequiel. Eu quero ler com você o capítulo 38 de Ezequiel e o verso 1. O texto da palavra de Deus nos diz: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, verso 2, Filho do homem, dirige o rosto para Gog da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Pois bem, Gog, como você pode perceber aqui no começo do capítulo 38, nos versos 1 e 2, como nós lemos, é um príncipe-chefe. E aqui se destaca chefe, príncipe de Meseque, de Tubal e de também outros povos que veremos à frente.
Sobre Gog, nós podemos ver na Bíblia Sagrada ele sendo citado por 5 vezes. 3 vezes dentro do livro de Ezequiel, uma outra vez nas Escrituras como descendente de Ruben, mas que não tem nenhum vínculo com essa profecia. Isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 5 e o verso 4. E a quinta e última vez, quando aparece lá em Apocalipse, capítulo 20 e o versículo de número 8. Então, fora Ezequiel, que aparece 3 vezes, nós percebemos também nas Escrituras como descendente de Ruben, mas sem nenhum vínculo com essa profecia, e em Apocalipse, como eu citei para você agora. Mas uma coisa que eu destaco para você é que os estudiosos do livro de Ezequiel têm várias interpretações acerca de Gog. E uma das interpretações é que este nome Gog não seja o nome desse príncipe, e sim um título. Eu explico para você. Por exemplo, como Faraó no Egito. Faraó não era o nome daquele rei, mas o título dele. Outra aqui, na Pérsia se chamava Shah. Em Roma, César. Mas César não era o nome, era um título. Então, a primeira interpretação aqui é que seja um título. Uma outra interpretação é que esse Gog, muitos escritos antigos, e principalmente os escritos de Assurbanipal, que foi rei da Assíria, é encontrado nos escritos deles, ele vinculando esse Gog ao rei Giges. Giges foi um rei da Lídia. Acompanhando esse pensamento, a enciclopédia judaica identifica também esse Gog como rei Giges, rei da Lídia. E ele acrescenta que ele era conhecido como rei Gogo. Isso é a primeira coisa que nós precisamos analisar sobre Gog e Magog. Mais uma vez ressaltando para você. Gog aparece 5 vezes na Bíblia, 3 vezes em Ezequiel, uma outra vez em 1 Crônicas, como um descendente de Ruben, sem nenhum vínculo com a profecia, e em quinto e último lugar em Apocalipse, depois do milênio. Depois, nós temos mais 2 interpretações. A primeira interpretação é que esse Gog que aparece em Ezequiel é um título como Faraó, César, Shah, e também a outra interpretação é que esse Gog é vinculado a um rei da Lídia, chamado Giges, ou mais conhecido como Gogo. Dito isso, vamos agora entender um pouco sobre Magog, que faz parte desse oráculo Gog e Magog. Antes de falar para você sobre Gog, eu preciso trazer também outra explicação para você. Vale aqui lembrar, ressaltar, que estamos tratando da última parte do livro de Ezequiel, que fala sobre os últimos castigos, sobre as nações vizinhas, porque você pode perceber que aqui nós não estamos falando de castigo para o povo de Israel, nem tampouco para a sua liderança, e sim para as nações vizinhas. Então esse oráculo específico é para as nações vizinhas, assim como também a última parte de Ezequiel vai tratar da restauração do povo de Deus. Pois bem, quando falamos de Magog, também aparece na Bíblia 5 vezes. Na profecia de Ezequiel, ou no oráculo de Ezequiel, na genealogia, lá em Gênesis capítulo 10, como filho de Jafé e neto de Noé, e a última vez também lá na batalha escatológica de Apocalipse, lá no Apocalipse capítulo 20 e o verso 8. Então, 5 vezes. Aparece na profecia de Ezequiel, aparece na genealogia como filho de Jafé e neto de Noé, e também na batalha escatológica. Pois bem, dito isso, Flávio Joséfo, grande historiador judeu, de grande conhecimento
e muito conceituado no meio cristão, ele vai identificar esse povo, o povo de Magog, como o povo citas. E os povos citas, para guisa de curiosidade sua, era um povo nômade, etnia nômade, que vivia ali entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Depois eles vão fundar uma aldeia ou uma colônia chamada colônia Magogianos. Isso está lá no livro Antiguidade Judaica, no primeiro livro, no capítulo 6, escrito por Flávio Joséfo. No Novo Testamento, nós percebemos a presença dos citas, eles sendo comparados como povos bárbaros. E isso está lá em Colossenses, capítulo 3 e o versículo 11. E o que era o povo bárbaro? Era o povo que não falava a língua grega. Outro sim, como você pôde perceber, a profecia também fala de Meseque e Tubal, ou Tubal e Meseque. Tubal e Meseque são filhos também de Jafé. Jafé, mais uma vez, que é filho de Noé. Jafé teve, para você ter uma ideia, 7 filhos, que eu cito para você agora. O primeiro, Gomer, o segundo, Magog, o terceiro, Madai, o quarto, Javã, o quinto, Tubal, o sexto, Meseque e o sétimo, Tiras. Isso está lá em Gênesis capítulo 10 e o versículo de número 2. Por que eu digo isso para você? Porque o oráculo destinado para essa confederação que é dominada, liderada por Gog, em sua grande maioria são povos que vêm da linhagem de Noé. Ainda segundo Flávio Joséfo, ele vai identificar Tubal como os íberos e Meseque como os da Capadócia. Só para você se situar aí. Logo mais à frente, nós iremos falar desses povos. Pois bem, fazem parte desse bando 5 povos que eu cito para você. Os primeiros são os persas, os segundos são os etíopes e o terceiro, o povo de Pute. Em quarto, nós temos o povo de Gomer e em quinto, o povo da casa de Togarmá. Então, são 5 povos aí. Uma coisa que eu destaco para você é que o povo de Cush são interpretados na Bíblia hebraica como os etíopes e os de Pute como o povo da Lídia. Outro ponto importante que eu destaco para você aqui é a Pérsia. Se eu te perguntar hoje quem são os persas, você poderia me responder? Porque não existe hoje uma nação com nome Pérsia. Aí você poderia me perguntar, e então como a profecia vai se cumprir, Otoniel, que aqui fala que esse povo que vai invadir Israel são o povo persa? Entenda uma coisa, eu disse para você desde o começo que precisamos interpretar a profecia com a lente do período de Ezequiel. Ou seja, o povo conhecido como povo persa, hoje são os povos iranianos. É isso aí. E essa mudança de nome aconteceu em 1935, só para você se situar. Hoje, a maioria desses povos a qual eu estou citando para você fazem parte do território da Turquia, atual Turquia. Então, se fôssemos identificar um pouco esse povo da Capadócia, da Anatólia, aquela região norte é uma região ali onde é a Turquia hoje. Outro ponto que eu destaco para você é que esta profecia aqui, Deus aqui é quem vai trazer esses povos. Se você ler capítulo 38 e 39, você entenderá que é Deus que vão trazer ele para Israel, para serem derrotados em Israel. E isso é um detalhe importante, porque isso vai fazer toda a diferença quando nós começarmos a analisar Gog e Magog lá depois do milênio, tendo em vista que Gog e Magog do milênio, pós-milênio, é usado apenas o nome, Gog e Magog, é emprestado de Ezequiel. Outro ponto que você deve perceber aqui nessas profecias
é justamente com relação às escolas escatológicas. Uma escola escatológica vai dizer que é antes, outra depois, outra no meio. Mas de uma coisa é certa, com relação ao conteúdo que nós estamos falando, pouco irá se divergir. Apenas na sua temporalidade, no seu tempo de aplicação de cada uma delas, ok? Eu quero definir bem para você nesse momento, para que não reste dúvidas sobre a distinção de Gog e Magog em Ezequiel e Gog e Magog em Apocalipse capítulo 20. Primeiro ponto que eu destaco para você, os detalhes entre um e outro, é que a invasão de Israel, segundo Ezequiel, será depois da restauração nacional. Está lá em Ezequiel capítulo 38 e o verso 8. Primeiro ponto, em Ezequiel essa invasão acontecerá depois da restauração. Estou falando bem calmo para você e lento. Restauração nacional. E a de Apocalipse acontecerá depois do milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 7, versículo 8. A de Ezequiel, note bem, será feita por um pequeno grupo de nações, essa confederação de nações. Enquanto a de Apocalipse será dada pelas nações que estão nos 4 cantos da terra. Note bem, em Ezequiel, Gog é um governante e Magog é a localidade geográfica. Já em Apocalipse, são personalizações satânicas. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao versículo de número 8. Então, deu para diferenciar bem um de um outro aí para você não ficar confundido. Para esclarecer seu entendimento, eu estou fazendo esse primeiro vídeo sobre Gog e Magog, falando de Ezequiel. Irei fazer um sobre a batalha do Amargedon, pois há muitas pessoas que confundem essa batalha com a batalha do Amargedon. Eu quero deixar claro aqui, ela vem primeiro, depois vem a do Amargedon e em terceiro vem essa pós-milênio, que eu também farei um vídeo. Então estou fazendo esse vídeo, Gog e Magog, parte 1, farei um sobre a batalha do Amargedon e farei Gog e Magog também, parte 2, para você, para concluirmos esse pensamento. Dito isso, eu quero tratar com você de outro assunto, que é o assunto sobre a Rússia. Como a Rússia entra nesse contexto aqui dessa história? Entenda bem comigo a partir de agora. Pois bem, a Rússia entra nesse contexto quando começa a se analisar a palavra Rus, que é uma transliteração do hebraico Rosh. E essa palavra Rosh tem um significado amplo. Eu destaco para você: cabeça, chefe, pico, parte superior. Em várias versões da Bíblia, a palavra Rosh vai mudando de significado, ou Rosh. Qual é o problema disso? É que houve uma interpretação do período bizantino, entenda muito bem isso, de associar essa palavra Rosh, Rússia, com Rússia, Rosh, com Rússia. Não é uma interpretação, que isso fique bem claro, e nem tampouco uma exegese bíblica, mas sim por efeito sonoro ser parecido, Rússia com Rosh. Então, por haver essa sonorização parecida entre as palavras, foi-se vinculado desde o período bizantino. Quem explica muito bem isso é Gesênios, quando ele escreve o seu dicionário, ou seu léxico. Ele foi um grande escritor alemão. Então, quando ele escreve, ele explica bem sobre isso, e ele vai falar que essa interpretação foi uma interpretação desde o período bizantino, de querer associar essa palavra Rosh, Rússia, com a profecia associando a Magog. Mas afirmando aqui para você,
Você não pode, em hipótese alguma, dizer que isso tem fundamentação bíblica, pois você não encontrará fundamentação bíblica para dizer que Gog e Magog faz associação à Rússia. Eu não estou dizendo que vai ser a Rússia ou que não será a Rússia. Eu estou dizendo para você que você não tem base bíblica para dizer tal coisa. Por que eu também estou explicando isso? Porque há muitas pessoas que falam que essa interpretação, a qual eu citei anteriormente, vem dos dispensacionalistas e dos pré-tribulacionistas, que foram eles que tiveram essa ideia. Mas como eu apresentei aqui para você, veio desde o período bizantino. É claro que nós não vamos ser omissos em dizer para você, em não falar para você, que o povo, em sua grande maioria pentecostal, e até livros há, com esse pensamento de associar à nação russa esse evento de Gog e Magog. Mas, uma vez afirmando para você, você não tem respaldo bíblico para tal coisa. Eu posso interpretar? Pode. Posso afirmar que tem base bíblica? Não. Se você não tem fundamentação bíblica para tal coisa, é melhor você ficar com aquilo que a Bíblia Sagrada te disse. Como eu falei anteriormente, Ezequiel não é tão detalhista a ponto de explicar bem o oráculo, assim como Paulo quando escreve suas cartas, que é bem fundamentada e explicada. Há uma diferença do autor do Antigo para o autor do Novo Testamento, que eu citei aqui, Paulo. Para não ficar muito longo, tendo em vista que teremos mais 2 vídeos, eu encerro esse vídeo da seguinte forma, fazendo você memorizar sobre Gog e Magog. E iremos usar a tabela do saudoso pastor Antônio Gilberto. E ele define da seguinte forma: Gog e Magog em Ezequiel e Gog e Magog em Apocalipse. E ele diz que em Ezequiel é um bloco de nações. Em Apocalipse são todas as nações. Em Ezequiel, Gog vem do norte. Em Apocalipse envolve toda a terra. Em Ezequiel, Gog é destruído por espada. Em Apocalipse, Gog é destruído por fogo do céu. Em Ezequiel, Gog é sepultado junto com as suas nações em Israel. No Apocalipse, é totalmente consumido por fogo. Em Ezequiel, Gog vem antes do milênio. E em Apocalipse, Gog vem depois do milênio. Eu sei que sua mente se abrirá bem mais quando nós falarmos um pouco sobre o Amargedon e também sobre essa última batalha depois do milênio. Então você compreenderá cada episódio no seu devido tempo. Um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.